שלום לכולם. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha querida irmã, meu jovem, minha criança. Você está no canal Techuvá Total. Meu nome é Raimson Correa. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos, em particular, neste dia de Shabbat, estudos da Torá. No geral, são estudos bíblicos, em especial, dia de Shabbat, estudo da Torá. E é sempre uma honra poder ter a sua participação aqui conosco, certo? Você que está aqui, quem sabe, pela primeira vez, meu irmão, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra ter você aqui conosco, juntamente com seus familiares, amigos, todos que lhe acompanham. Da mesma forma, você, meu irmão, que já nos acompanha, que nos prestigia com a sua participação, já tem um tempo, né? Quem sabe há anos. Da mesma forma, é uma honra para nós ter você por aqui, tá? Estar na sua companhia neste maravilhoso dia, dia de Shabbat, dia em que a nossa alma se eleva de uma forma tão incrível e repousa, descansa no Shabbat do Eterno, no descanso do Eterno. O nosso corpo ele precisa, certo? De descanso, precisa de repouso. Nossa mente também precisa de descanso. Então nada de ficar planejando coisas relativas ao seu trabalho ou coisas relativas a qualquer outra coisa que não seja o nosso pensamento voltado para o Eterno, para as suas instruções que Ele nos concedeu e que estaremos estudando, ou melhor, dando continuidade ao estudo dessa maravilhosa porção neste momento, a partir deste momento, tá? Então quero desde já agradecer a participação dos nossos irmãos, desde o Kabbalat Shabbat, desde ontem à noite, no estudo realizado, tá? Eu espero que tenha realmente contribuído com você, meu irmão, em relação às abordagens que fizemos dos tópicos dessa maravilhosa porção, tá certo? Também vale lembrar que aqui no canal, gente, para quem não sabe, quem está chegando agora, tem um curso gratuito, totalmente gratuito, 0800, para você, principalmente que está começando ou que começaria do zero em relação ao estudo do hebraico bíblico, tá? Existe uma playlist aqui no canal especial para você, meu irmão. Eu mesmo fiz esse curso e iniciei ali os meus estudos de hebraico. Hoje consigo ler os textos, certo? E continuo estudando. O hebraico é um idioma que a gente sempre continua a estudar, certo? E aí talvez você se sinta meio que sem a capacidade de poder aprender, mas aprende sim, tá? Até porque o professor que gravou esse curso é o professor Marcos Felipe, que com uma didática incrível
né? Consegue ali transmitir esse conhecimento de uma forma muito eficiente. Eu sei o que eu estou falando, repetindo, eu fiz esse curso, certo? E é muito bom, gente, é muito gostoso poder estudar esse maravilhoso idioma que é o hebraico. Por que eu faço questão de falar isso agora? Porque se você aprende a ler a escritura no seu idioma original, que é o hebraico, então você se aproxima muito mais daquilo que o Eterno falou, do que ele nos instruiu, entende? E aí você tem ali as aulas para você acompanhar quando você puder, né? Como você puder, seja do seu telefone, seja do seu computador. Já está gravado, tá lá. Tem uma playlist chamada Curso de Hebraico. Você vai lá e desfruta dessas maravilhosas aulas. A continuidade dessas aulas acontecem dia de semana, nas terças-feiras, no programa do Moré Marcos Felipe, professor Marcos Felipe, que é o Momento do Hebraico. A gente vai falar sobre isso no término dos estudos, certo? À tarde, ok? A minha garganta está um pouco aqui fragilizada, mas a gente consegue fazer o estudo, tá certo? Então, se em algum momento aqui a minha voz mudar um pouquinho de tom, é por causa disso, tá? Semana corrida de trabalho, faz parte, né? E a nossa garganta vai... Ok, graças ao Eterno estamos aqui juntos para mais este momento maravilhoso, tá? Convido você para juntos estudarmos, para em seguida praticarmos o que o Eterno tem a nos ensinar nessa maravilhosa porção, que é a porção de número 23, porção Parashat Pekudei, que significa registros ou contas, que se refere justamente ao momento em que Moisés, ele prestou contas diante do povo de Israel em relação aos materiais que foram utilizados na construção do Mishkan, o tabernáculo, tá certo? Como eu já falei na aula anterior, imagina, Moshe, o líder, então ele poderia muito bem simplesmente dar as ordens conforme o Eterno passou para ele em relação ao que deveria ser construído e como deveria ser construído, sem no final prestar contas disso com o povo de Israel. Mas ao contrário disso, sim, ele com sua humildade prestou contas de tudo aquilo que o Eterno colocou em suas mãos para que fosse utilizado na construção, na confecção do tabernáculo. Isso é muito incrível. Isso já nos ensina aqui sobre a questão da humildade, tá? Moshe nos ensina isso nesse momento. Sermos humildes, tá? De prestar contas. Afinal, imagina, aquelas pessoas contribuíram, fizeram uma terumá, uma contribuição de coração para a construção do Mishkan, certo? Que o Eterno chamou de minha habitação entre o meu povo. Aqui o tabernáculo, ele tinha como uma de suas funções, de tantas funções, uma delas era sinalizar ao povo de Israel que o Eterno estava habitando com o povo. Detalhe, o Eterno não é o Mishkan, o Eterno não é a menorá, a Arca da Aliança, não. Mas estes objetos ali, naquele momento, em relação ao povo de Israel, caminhando ao território de Canaã, trazia a eles a memória, a lembrança, certo? De que o Eterno estava com eles ao longo do caminho, como sempre esteve, tá? Então vamos nós para esta maravilhosa porção, dando sequência aos estudos e à leitura que estamos fazendo. Bem, eu trago como tema do nosso estudo da tarde agora, né? Que é o seguinte: sinos e romãs.
sinos e romãs. Vamos falar um pouquinho, nesse momento, a respeito das vestes do Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, né, que o Eterno separou para oficiar, para realizar serviços dentro do Mishkan, diante do Eterno. O Eterno separou Aharon, irmão de Moshe, Arão, para fazer isso. E os descendentes de Aharon, que portanto eram todos da tribo de Levi. Então, o Eterno foi quem os escolheu e determinou, tá? Então, lembrando que é o seguinte, gente, no Shabat anterior, foi no retrasado isso, com o nosso querido Moré, professor Daniel, ele já abordou vários aspectos em relação à vestimenta do sacerdote, tá? Do sumo sacerdote. Tá aqui uma ilustração disso. E aí eu queria dar um destaque, né, em relação a um detalhe muito interessante, que é em relação à roupa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, que é justamente o que o Eterno deu como instrução de colocar na orla ou na borda da vestimenta do Cohen, como você percebe aqui, aí aqui como ampliando, né, a imagem. O Eterno ordenou que se colocasse ali representações de sinos, na verdade é um sino mesmo que está aqui, né? Sinos e representações de romãs. Interessante, né? Por quê? Por que o Eterno escolheu esses dois objetos para ficar na borda inferior da vestimenta do Kohen Hagadol? Por quê? Por quê? Bem, o Eterno simplesmente não fala. Ele não fala. Ele precisa explicar tudo? Não precisa, né? O que é isso? E aí, imagina, tem pessoas que já estão assim acostumadas a receber a instrução, o ensino bem mastigadinho, né? E às vezes não faz nem esforço algum para tentar compreender a lei, ou quem sabe ali diante do texto. Então, o Eterno, a fim de nos estimular a exercitar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa forma de ver. Então, eu entendo dessa forma que o Eterno ele procura nos instigar a verificar, analisar, comparar os textos, certo? Para ver do que se trata. Penso eu que uma das coisas que realmente se encaixa nisso é em relação ao que estamos trazendo nesse momento. A utilização de sinos e representações de romãs na borda inferior da vestimenta do Kohen Hagadol. Calma lá, garganta, segura aí. Segura aí, garganta. Mantém firme aí que a gente tem que concluir isso tudo. Vamos lá. Eu falo assim, gente, mas é porque, imagina, quando a gente começa a falar, é, assim, a gente, se é que eu posso falar assim, a gente se empolga, sabe? E aí, às vezes, a gente não consegue segurar o tom de voz. E olha que a minha voz é baixa, meu tom é baixo, mas a gente não consegue segurar. A gente se empolga falando do assunto, né? E acaba forçando um pouquinho mais a garganta. Mas eu vou tentar, gente, tá? Manter aqui pra gente seguir o estudo bem até o final, tá? Eu espero que você esteja me ouvindo aí, bem, tranquilo. Não sei se foi o clima, alguma coisa assim, mas tudo bem. Sigamos, né? Bem, vamos lá. Vamos ao texto, capítulo 39 de Shmot, Êxodo, verso 24 em diante. Deixa eu fazer só um ajuste aqui, gente, tá? Um minutinho aqui. Aqui.
Vamos ver aqui como é que ficou. Aqui. Então vai assim. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Voltando. Tudo bem, vai assim mesmo. Não tem problema. Vamos lá. Diz aqui o texto assim. Vayasu al shlei hamil rimonei techelet ve'argamam vetolat shani mashzar. Na orla inferior, o Eterno dando instruções para Moshe repassar aqueles que iriam confeccionar a vestimenta do Kohen Hagadol, tá? Na orla inferior do Kohen Hagadol foram feitas romãs de tecido azul, púrpura e escarlate e de linho torcido. Tá? Verso 25. Vayasu, e fizeram pamonei zahav tahor, vaitinu et hapamonim betor harimonim al shulei hameil saviv betor harimonim. Prepararam-se sinos de ouro puro. Olha, eu forçando a garganta de novo. Sinos de ouro puro. E os sinos foram colocados entre as romãs, como se observa aqui, por toda a volta da orla da túnica, entre as romãs. Continua o texto. Então, olha só. Instrução do Eterno. Um sino seguido de uma romã. Um sino seguido de uma romã. Imagina só, meu querido irmão, minha querida irmã, se aqueles que estavam confeccionando a vestimenta do sumo sacerdote começassem a questionar sobre o porquê, ou quem sabe até se recusassem a colocar esses detalhes na vestimenta do Kohen Hagadol, se recusassem, a menos que o Eterno explicasse o porquê que deveriam construir ou confeccionar dessa forma. A gente sabe, a gente imagina o trabalho que dá fazer isso. Eu não sei nada dessa área de costura, mas eu imagino que deve dar trabalho você fazer todos esses detalhes, né? Olha só. Então, isso nos traz à mente, à memória, o seguinte, já que nos mínimos detalhes, mesmo quando nós não compreendemos aquilo que o Eterno deu como instrução, então cumpramos com todo o amor, de todo o coração, tá, meus irmãos? Você que está chegando agora, se você ainda não compreende de certa forma o que é Shabat, por exemplo, mas até onde você sabe, até onde você aprendeu Shabat, comece a caminhar vivendo o Shabat, cumprindo o Shabat na sua vida, meu irmão, tá? Não espere o Eterno descer numa nuvem diante de você e explicar em detalhes, não. Se nós amamos ao Eterno, simplesmente porque Ele deu a instrução, independentemente de ter explicado ou não, e aí nós temos as classificações, né, dos tipos de instruções do Eterno nas mitzvah. Existem os Edut, são os encontros marcados do Eterno, as festas bíblicas. Existem os Mishpatim, que são os mandamentos maiores. Maior não no sentido de ser mais importante, mas maior no sentido de ser classificado como aqueles
tipos de instruções do Eterno que ele explica o porquê. Entendeu? Ele explica. E também tem aqueles tipos de instruções do Eterno, né, os mandamentos chamados de Hukim, que são os mandamentos menores. Menor não porque são menos importantes, mas menor porque o Eterno não deu explicação alguma a respeito de cada um deles. Entendeu? O Eterno não explicou. Por exemplo, não acender fogo no Shabat. O Eterno não explica. Então não acenda fogo. Entendeu? A alimentação apropriada. Alimentação kasher. O Eterno disse: não coma carne suína, não come carne de porco, animais que rastejam sobre o seu ventre, largatos, serpentes e jacaré, esse tipo de coisa. Não é alimento para nós, seres humanos, entendeu? Aí vem aquela pergunta: por que o Eterno disse isso? Ele não explica e nem precisa explicar. Entendeu? O Eterno precisa explicar pra gente? Não. Ele falou: nós amamos ao Eterno? Sim. Aquela turma de, de criança. Sim, amamos sim. Então, sigamos suas instruções. Porque ele falou. Tudo bem? Então, às vezes, gente, é por isso que quando a pessoa vem para o caminho, quando ela chega em Teshuvá, é inevitavelmente, às vezes, perceptível a questão do comportamento. A gente percebe, por exemplo, até mesmo sem conhecer pessoalmente, algumas pessoas escrevem aqui no chat, e a gente percebe nas palavras da pessoa como mais ou menos a pessoa chegou em Teshuvá. Dá para perceber as convicções dela, né? Dá para perceber, por exemplo, quando a pessoa escreve no chat, tá, gente? Estou falando assim, abertamente. Eu não estou aqui expondo ninguém, fora de mim fazer isso, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui como realmente a maioria de nós, gente, quando chega em Teshuvá, a pessoa escreve aqui alguma coisinha, um comentário, a gente percebe o quão ligado ainda ela está o local de onde veio. Normal, é assim mesmo. Afinal, a pessoa teve toda uma vida ali, né? Totalmente compreensível. Então ela ainda traz maneiras de pensar, maneiras de considerar alguns textos bíblicos da mesma forma como ela recebeu lá onde viveu durante tanto tempo, né? Então ela vai continuar com esse hábito e algumas convicções que ainda insistem em continuar com a pessoa. Vai continuar durante um tempo, até a pessoa se resolver em relação às instruções do Eterno, entendeu? Por exemplo, o Eterno é um, ele é Echad, entendeu? Ele não é 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1, 1000 em 1. Ele é ele, sozinho, entendeu? Não tem ninguém comparado a ele. É ele, pronto. Mas, às vezes, quando a gente chega em Teshuvá, pelo fato de ter passado tanto tempo, né, do local de onde passamos, então a pessoa, às vezes não, a maioria das vezes, traz certas convicções que vai ser tratada no caminho. E aí, quando finalmente chega em Teshuvá, a pessoa, né, decidiu: vou caminhar em Teshuvá por amor ao Eterno, eu amo as suas instruções. Ok. E aí ela dá de cara já com algumas instruções que são exatamente os Hukim, que o Eterno não explica o porquê. E aí começa, né, os porquês. E aí, puxa, mas não tem nenhuma explicação disso. E aí vem a seguinte lição. A lição de que não precisa o Eterno explicar todas as coisas, porque na verdade algumas delas você vai perceber a importância dela simplesmente quando você começa a caminhar em Teshuvá, quando você começa a retornar para o Eterno. Aí você vai perceber: então essa mitzvah
essa instrução, ela tem a ver com isso aqui. O Eterno não explica, mas pelo que eu estou vivendo aqui, pelo que eu estou praticando, tem a ver com isso aqui. É nesse rumo, é nesse sentido. Entendeu? Então não é assim. O Eterno não explicou, e agora o que vai ser da minha vida? Não. São lições que são aprendidas ao longo da caminhada em Teshuvá. É preciso, às vezes, muitos ciclos da Torá para você começar a perceber, a vislumbrar um aspecto de alguma instrução do Eterno, de alguma mitzvah, entendeu? Você começa a perceber como é que o Eterno instrui, como é que ele se comporta, como é que, né, ele descreve suas instruções. E qual é a nossa posição, gente, diante disso? De instruções que o Eterno explica e não explica. A nossa posição é de humildade, tá, gente? Humildade. E nada de querer forçar o Eterno, né? Colocando ele na parede e dizendo que eu preciso dessa resposta, eu preciso porque eu preciso compreender. Calma, no caminho. No caminho você vai perceber do que se trata aquela mitzvah, aquela instrução do Eterno. Tá? Continuando o texto. Então, gente, o Eterno, voltando aqui, o Eterno não explicou o porquê. E só disse, ó, confeccionem e deixa lá. Tá? Tá aqui as instruções do Eterno a respeito disso. Verso 26 diz assim: Pamom, verimom, pamom, verimom. Al shulei hameil saviv lesharet kasher tzivah Adonai et Moshe. Isto é, um sino, uma romã. Um sino, uma romã. Por toda a volta da orla da túnica para o serviço, como Adonai ordenara a Moshe. Olha que interessante, né? Bem, nesse momento, olha só, preste bem atenção. Existem registros, né, a respeito da questão dos sinos nessa borda da vestimenta do Cohen, do sacerdote, que citam, por exemplo, como que uma forma de que quando o sacerdote ele entrava, né, no Mishkan para oferecer serviços ao Eterno, e só ele poderia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano, por exemplo, no dia de Yom HaKippurim, por exemplo. Yom HaKippurim, dia das expiações. E, diga-se de passagem, não existe, gente, Yom Kippur, tá certo? Se você falava Yom Kippur, não existe Yom Kippur. Biblicamente falando, nas palavras do Eterno, o que existe é Yom HaKippurim, dia das expiações, que é o plural de Yom Kippur. Mas o Eterno não fala Yom Kippur. Na verdade, caiu, né, no costume de muitas pessoas de dizer Yom Kippur. Ok. Mas quando você se refere à instrução do Eterno, Yom HaKippurim, tudo bem? Dia das expiações. E aí quando o Kohen Hagadol, sumo sacerdote, que entrava o Santo dos Santos, que era um local realmente em que só ele poderia entrar, repito, uma vez ao ano, para pedir clemência, perdão pelos pecados do povo, pelo seu também. Então, poderia acontecer ao longo das gerações, né, dos descendentes de Aharon, conforme, né, iam sendo a partir dos turnos que eram realizados. Então, dependendo da vida do Cohen, dependendo do sacerdote, do seu estado de relacionamento com o Eterno, se ele não estivesse bem, então o que acontecia? Por precaução, era colocada uma corda na região, né? Amarrava-se ao Cohen e ele ia fazer o serviço. No momento em que, se acontecesse das pessoas não ouvirem
o barulho realizado pelos sinos nas vestes do Cohen, ou seja, algo que sinaliza que ele estivesse parado, então puxavam a corda e nela, no caso, estaria o Cohen, que teria sido fulminado pelo Eterno. Então, eu não estou dizendo que aconteceu, estou dizendo que esse é um dos relatos que se faz em relação ao que já se aconteceu por ocasião envolvendo esses sinos na borda da vestimenta do sacerdote, entendeu? Mas aí, nessa ocasião, eu queria abordar alguns aspectos disso, tá? Tanto do sino quanto da romã, ok? Então a gente fez uma breve pesquisa a respeito de cada um deles e aí chegamos em umas coisas muito interessantes para o nosso aprendizado nesse estudo, tá? E eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui, olha só que beleza, gente, né? Aqui na cidade, aqui em Manaus, onde a gente mora, tem romã. Não é tão barato, né? Não é tão barato, mas tem. Mas eu ainda não experimentei, gente, romã. E pelo que eu já ouvi falar, é muito bom, né? É muito saborosa. Então, olha só, nós temos uma aqui cortada para demonstração, né, na foto. E aqui ela totalmente fechada, tá? Duas romãs, uma aberta e uma fechada. Aqui abaixo você tem uma plantação de romãs. Olha só que incrível, né? Cheio delas. E aí, eu não sei na sua cidade, meu irmão. Tem romã aí? Na sua cidade tem romã? Escreve aí, se tem. Se tem, se não tem. Você já experimentou romã? Escreve aí também, se você já experimentou. Tá? Vamos interagir aí no chat. Então, ao fazer uma pesquisa sobre as características, ou algumas das características da romã que eu trouxe para o nosso estudo, vamos lá. A romã, ela contém vitaminas como a C, vitamina C, vitamina K e algumas do complexo B. Portanto, olha só, uma fruta que tem aí vitaminas essenciais para a nossa vida. Olha que interessante, né? Sendo vitaminas que, portanto, vão nutrir a saúde, a vida da pessoa que está degustando dessa romã. Isso já nos ensina uma grande lição de que o Cohen, o sacerdote, no momento em que ele olhasse, percebesse, visse, toda vez que ele visse essas representações de romãs na sua vestimenta, ele deveria lembrar que o Eterno é quem supre, é quem nos nutre a cada dia pela sua palavra. Tudo bem? Fonte de vitamina eu diria mais, fonte de vida é a sua palavra. Que maravilha, né? A palavra do Eterno é vida para nós, é fonte, no sentido que eu estou falando, né, de vitamina, de vida. E nós só conseguimos viver por causa da palavra do Eterno. Nós só conseguimos interagir com as pessoas pela palavra do Eterno. Nós só conseguimos vencer a cada dia as adversidades que estão diante de nós pela palavra do Eterno. Tá? Então, continuando, mais uma característica da romã. Olha só que incrível. E agora, ela contém minerais como o potássio, contém ferro, contém cálcio. Estão presentes em sua composição. Que bom, né? Olha só o quão rico é a romã. Por isso que o Eterno escolheu a romã. Quer dizer, um dos motivos, né? Olha só.
Então, naquela época, gente, eu digo, na época de Moshe, Aharon, o Mishkan, não se sabia, não se conhecia, penso eu, né, sobre vitamina C, vitamina K, complexo B, o próprio potássio, ferro, cálcio. Eles lidavam com tudo isso, mas com esses nomes que nós conhecemos hoje, não, certo? Posso até arriscar dizendo que realmente, com toda certeza, não conheciam assim, com essa clareza que nós temos hoje, a partir do conhecimento científico, né, das pesquisas que já foram realizadas. Então, olha aqui. Então, nesse sentido, olha só o quão rico é essa fruta, gente. Contém potássio, ferro, cálcio, estão presentes na sua composição. Mas uma característica da romã é que, olha só, ela tem uma forma esférica. Agora, características físicas da romã. Vamos lá. Forma esférica, com diâmetro médio. O diâmetro, gente, é de uma extremidade, por exemplo, aqui, ó, dessa extremidade até essa outra extremidade. Isso é um diâmetro, tá? A metade do diâmetro seria daqui, ó, do centro a qualquer uma das laterais. Chama-se raio, tá? Raio. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá bom? O Renato tá atento aí, né? O Renato, que é o homem da matemática e dos cálculos aí. Então, a romã tem uma forma esférica, com diâmetro médio entre 5 a 12 centímetros. Olha, uma romã com um diâmetro de 12 centímetros, gente, é uma baita de uma romã, hein? Não sei, você já encontrou uma dessa gigante por aí? Bem, eu marquei aqui em vermelho, tá? O diâmetro médio, né? Os valores que já se encontraram da romã, diâmetro, de 5 a 12 centímetros. Olha que interessante. Esse número 5 aqui, faz sentido para você? Te faz lembrar alguma coisa? Lembra, né? Os 5 rolos da Torá, os 5 livros da Torá. Que maravilha, né? Então a romã tem tudo a ver com a Torá, tudo a ver. Por quê? Porque assim como a romã, que tem muitas vitaminas para nutrir aquele que a degusta, da mesma forma a Torá é fonte de vida, de nutrição em todos os aspectos para aquele que se alimenta dela. Olha só, nosso mestre Yeshua certa vez falou: nem só de pão viverá o homem. Quando certa vez ele foi tentado no deserto, né? Ele respondeu dessa maneira ao adversário. Quando lhe foi oferecido pão para saciar sua fome, mas ele tinha que cumprir aquele momento ali de jejum. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Hashem, o Eterno, tá? Então, olha que incrível. Então, a Torá, ela nutre a nossa vida, ela nos mantém vivos diante do Eterno. É praticando ela que nós nos aproximamos do Eterno, que nos mantemos firmes no caminho, tá? A firmeza no caminho também depende do contato com a Torá, com a prática dela no nosso dia a dia, certo? Sem a prática da Torá não tem como a gente seguir em frente, né? Caminhar, não tem como, tá? Então, quando você olhar para a Torá, enxergue ela agora, a partir de agora, né, desse momento em diante, como uma romã. Olhou a Torá, ó, lembre da romã, que é muito saborosa. É só de ver a aparência da romã, já dá para perceber, né, que é muito saborosa. Então, da mesma forma, quando nós olhamos para a Torá, muito saborosa, um sabor sem igual, não tem comparação. Existe algo que se compara à Torá? Não tem. Não tem.
Então a Torá, com os seus nutrientes, nos mantém saudáveis, firmes no caminho, aptos para continuar a caminhada em Teshuvá, seguindo em diante nesse deserto da vida, rumo a Canaã. Você está me entendendo, meu irmão? Tá? Então olha só a riqueza de significado quando nós olhamos para a Romã e lembramos da Torá, certo? Na verdade, tudo que há na vestimenta do Cohen, e não só o Cohen, mas tudo que envolve o Mishkan, e não só o Mishkan, mas tudo que envolve a instrução do Eterno, gira em torno da Torá. Gira em torno da Torá. Só para você ter uma ideia, se um dos professores aqui, ou então você, meu irmão, aí na sua casa, se você resolver fazer uma busca, uma análise minuciosa em relação a algum aspecto, estamos falando da vestimenta do Cohen, né? Então, aproveitando esse momento, se você fazer uma análise, uma busca, uma pesquisa sobre compreender um pequeno detalhe na vestimenta do Cohen, você vai perceber que isso, a compreensão disso, remete à Torá. Tudo isso, tudo, gente, porque é a instrução do Eterno, entendeu? Vai remeter à Torá. Incrível, né? Nem que seja um fiozinho escarlate, vai falar da Torá. Um fiozinho branco, vai falar da Torá. Não importa. A cobertura, né? A cobertura do Cohen vai falar da Torá, sempre. Não tem pra onde correr, né? Tá, gente? Qualquer detalhe na vestimenta do Cohen, qualquer detalhe em tudo que o Eterno já falou, vai remeter à Torá. Então é algo, inclusive, já certo. Se você vai fazer essa pesquisa, não sei, do que você poderia falar. Não sei. Como o Moré Daniel já apresentou, né? Por exemplo, as ombreiras que eram utilizadas no Cohen. Aqui, ó. Estamos aqui na Romã, né? As ombreiras que eram utilizadas no Cohen, se você for ver só isso, fazer um estudo disso, você vai perceber que remete à Torá. Entendeu? Interessante. Voltando para Romã, né? Segura aí, garganta. Vamos lá. Também a romã possui uma casca rígida. Olha aí, aqui também, mais uma vez, uma característica física da romã. Ela possui uma casca rígida e coriácea. Coriácea, gente, é algo que remete a couro, como se fosse um couro do animal. É isso que eu tô falando. Então, possui uma casca rígida e coriácea que protege as sementes. Olha só que maravilha. Tá vendo, gente? Então, ó, eu quero... E tem um recurso do zoom aqui, né? Vamos lá, tem uma lupa aqui. Bora ver se eu consigo. Olha, eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha. Quem foi que usou um tempo desse? Acho que foi um dos professores. Foi o Moré Marcos Aurélio, se eu não me engano, né? E o Moré Renato de Pris. Pronto. Acho que se eu usei esse recurso foi uma vez só. Gente, observa, vamos aproveitar aqui o zoom, né? Olha só a estrutura interna da romã e externa também. Vamos lá, como diz aqui a pesquisa, né? Então ela tem, cadê aqui, ó? Possui uma casca rígida e coriácea que protege as sementes. Então tá aqui, casca externa rígida. E nós temos essa estrutura aqui meio esbranquiçada na parte de dentro, que também protege as sementes. Olha que incrível. Maravilha, né? Isso tem a ver com o quê? Agora, como é que eu saio daqui? Deixa eu ver. Pronto, voltou. Certo, mas o que isso tem a ver conosco, né, em relação à Torá? É porque, meu irmão, assim como a romã que tem essa estrutura rígida para proteger a semente
E não conformada ainda, né? A romã, além da casca externa, que parece um couro, né, que protegendo as sementes, tem a parte de dentro, com essa estrutura esbranquiçada, para proteger também. Tá? Isso nos ensina o quê? O quê? Que assim como essa estrutura da romã, que protege a semente, da mesma forma, nós, é como se fôssemos também uma romã. Como se fôssemos uma romã. Isto é, que nós possamos proteger, guardar, chomer, proteger, guardar as instruções do Eterno que estão dentro do nosso coração e que nós permitimos, que nós aceitamos de bom grado a instrução do Eterno para estar no nosso coração e praticarmos no nosso dia a dia. Entendeu? Que possamos proteger. Exemplo, vamos lá. Talvez por aí alguém diga para você, meu irmão: ei, que é isso? Esse negócio de Shabat pra cá, Shabat pra lá, não precisa. Ei, rapaz, isso aí é coisa de antigamente, do passado, é do Antigo Testamento, assim dizem, né, alguns. Isso aí não serve para você não, isso aí já foi, como diz alguns, né? Como é? Tempo da lei, né? Tempo da lei. Aí você ouve isso, cuidado, porque se essas coisas que são ditas, se não tiver bem resolvido na tua compreensão, então você corre o risco realmente de ter abalado as sementes que estão dentro de você, as instruções do Eterno. Você está me entendendo? Então, assim como a romã, que tem essa robustez exterior e essa parte branquiçada dentro, ainda tem mais uma outra parte para proteger, da mesma forma que possamos proteger as instruções do Eterno que estão dentro do nosso coração. Entendeu? Façamos isso. Agora, proteger os mandamentos, as instruções do Eterno dentro de nós, não significa você ser arrogante com as pessoas, por favor. Não é isso. Não é você responder atravessado lá para a pessoa: tu falou isso, Shabat? Não. Mas e você que faz isso e aquilo? Não é para fazer isso, tá? Por favor, meu irmão. Não é para você bater boca em relação a isso. Não. A pessoa quis falar, ok. Meu irmão, siga seu caminho. Caminhe em Teshuvá. Como diz a música, né? Kadima, em frente. Né? Falando na música, né? Só um momento, né? Quando eu escrevi essa letra, a ideia era justamente trazer nessa canção, uma letra que retratasse esse momento de início de caminhada em Teshuvá. Por isso que tem a letra que tem hoje, né? E graças ao Eterno, ele nos concedeu essa maravilha de música, tá, gente? Todo mérito ao Eterno. É ele quem nos concede as melodias, as letras. E aí, como diz uma parte lá, né, da letra, alguns dizem para você: enlouqueceu. Quando você ouve isso, olha, o fulano enlouqueceu. Cuidado para que isso não venha a ferir as sementes das instruções do Eterno que estão dentro de você. Proteja, tá? Deixa isso para lá, não dá ouvidos. Alguns vão dizer depois, né? Olha, como diz a letra da música, se perdeu. Se você ouvir isso de novo, se é que você já vem ouvindo isso há um tempo, deixa pra lá, segue em frente, meu irmão. Kadima, como diz o final da letra também: olho para a luz que vem da Torá. Tá bom? O medo já se dissipou, sigo em frente com amor. Ahavá, Teshuvá. Amor e retorno. Entende? Então é isso, gente. Perceba o quão é importante nós protegermos as instruções do Eterno que estão dentro de nós, do nosso coração.
Que essas instruções não sejam abaladas por qualquer coisa que possam dizer, que possam achar. As pessoas têm o direito de achar que não é correto guardar Shabat. É o direito que ela tem. Você vai tirar esse direito? Entendeu? É o que ela acha, mas o que ela acha não necessariamente é aquilo que o Eterno diz. Tá? Então é importante sempre estarmos atentos, tá, gente? Protegendo. Assim como o Eterno, ele protege você, meu irmão. Assim como ele me protege. Façamos o mesmo. Façamos o mesmo. Vamos proteger mais essas instituições que estão dentro de nós. Não deixa aquilo que você ouve abalar as sementes da Torá que estão dentro de você. Tá? Essas sementes precisam florescer. Elas precisam crescer, se desenvolver e dar frutos. Tá? Está dentro de você, meu irmão. E precisa vir à tona, se tornar prática. Tá bom? Então essa é mais uma lição que nós aprendemos com a Romam, que o Eterno ordenou a Moshe que colocasse o símbolo, a representação da romã na borda da vestimenta do Kohen Hagadol, sumo sacerdote. Tá certo? Agora, além da romã, o Eterno também deu a instrução para Moshe, para repassar para aqueles que estavam confeccionando, né, ajudando nas confecções do Mishkan e da vestimenta do Kohen Hagadol. Além da romã, o sino, ou os, né, no plural, os sinos. E aqui, ó, sinos e romãs. E aqui já uma aplicação prática, né, interessante. Que diz o seguinte, ó. A prática das instruções, a semente, né, do Eterno, precisam ecoar por longas distâncias, como o som de um sino. Olha que maravilha, tá? Então, a prática da Torá, gente, representada pela romã, aqui conforme nós já estamos analisando desde o início, a prática da Torá precisa ecoar como o som de um sino que se ouve a uma distância grande. Eu não sei se aí na sua cidade, né, você tem aí um sino perto de você. Quando alguém badala o sino, dá para se ouvir a quilômetros. Olha que interessante. Então, quando o Cohen, quando olhava para o sino, lembrava a respeito de que a instrução do Eterno precisa percorrer longas distâncias. Também podemos contextualizar dizendo que a Torá do Eterno precisa se propagar por longas gerações. Olha que interessante. Então, meu irmão, a geração que vem depois de você, os seus filhos, os seus sobrinhos, seus netos, conhecem a Torá? Eles conhecem? Estão conhecendo a Torá? Bem, se você faz isso, meu irmão, de apresentar a Torá para eles de uma forma com todo respeito, com todo carinho, então, meus parabéns a você, tá? Parabéns. Porque fazendo assim, você está sendo como o sino que o Eterno ordenou que se colocasse na borda da vestimenta do Cohen, do sacerdote. Tá? Como assim? Que o som da Torá possa se propagar ao longo das gerações. Que o som da Torá possa se propagar aonde quer que nós estejamos, meu irmão. Seja no trabalho, seja na escola. Isso não significa, claro, de ser inconveniente nas rodas de conversa, né? Não, muito pelo contrário. Mas ter uma palavra sábia e correta nos momentos em que você for solicitado para expor a respeito dela, da Torá. Então escolha muito bem suas palavras, meu irmão. Esteja pronto para esse momento, porque o Eterno, sim, vai providenciar momentos para que você apresente a Torá para as pessoas que às vezes até acreditam conhecer a Torá, mas
na maioria das vezes, não conhecem a Torá. Conhecem aquilo que as religiões dizem, mas a Torá pura, verdadeira, ainda não. E em muitos casos é você quem vai apresentar para essas pessoas, nas oportunidades que o Eterno colocará diante de você, diante dessas pessoas. Entendeu? Certa vez, nosso mestre Yeshua falou o seguinte, que não se pode você acender uma vela e colocar debaixo do alqueire, né? O alqueire é como se fosse um recipiente. Vamos imaginar, trazendo para os nossos dias, é como se fosse uma vasilha relativamente grande assim. Ou seja, você não pode colocar uma vela acesa e depois emborcar uma vasilha em cima. Não faz sentido, porque a função da luz dessa vela é iluminar o ambiente onde ela está. Yeshua falou nesse sentido, né? Então, se uma vela está acesa, é porque é para iluminar o ambiente onde ela está. Entendeu? Ou seja, se a chama da Torá arde no seu coração, meu irmão, nas suas práticas, então que essa luz da Torá possa irradiar para as pessoas que estão à sua volta. Então, nesse contexto, nós temos aí o som da Torá. Lembra do sino que a gente está vendo agora? Pois é. O som da Torá ecoando aonde quer que você vá, meu irmão. Ilumine as pessoas com a luz da Torá. Elas precisam conhecer a Torá. Precisam viver a palavra do Eterno. Precisam realmente ter um alimento verdadeiro, que é a Torá. Esse alimento verdadeiro, tá? Certo? Depois do sino e da romã, eu espero que aqui tenha dado para entender, meu irmão, a respeito do que eu trouxe em relação a estes dois itens, né, que o Eterno ordenou que se colocassem na borda da vestimenta do sacerdote, tá? E é claro, existem muitas outras lições que, quem sabe, ficarão para o próximo ciclo da Torá. Nesse ciclo, o Eterno falou ao nosso coração através destes símbolos aqui, trazendo essas lições para a nossa vida. Tá bom? Vamos lá, na sequência, verso 30 do capítulo 39 de Shemot, Êxodo, diz assim: Vaya su et tzitz nezer hakodesh zahav tahor vairetevu alav mirtav pitorei chotam kodesh ladonai. Foi feito o ornamento de ouro puro, olha só, zahav tahor, ouro puro, para o turbante sagrado. Aqui você tem uma ilustração. Inscritas nele estavam as palavras, olha só, tinha uma gravura nele. Santo, olha aqui, ó, Kodesh Ladonai, santo para Adonai, para o Eterno. Como a gravação de um selo. Então, existia um relevo aqui na superfície dessa lâmina, né? Esse ornamento que é colocado aqui na cobertura do Kohen Hagadol. Olha que interessante. Separado para Adonai. Bem, quando a gente olha assim, preste bem atenção no que eu vou dizer, tá? Quando a gente olha assim, às vezes fica muito... era ele, foi ele, o Kohen, ele. Mas, meu irmão, por favor, não esqueça que o Kohen, o sacerdote desse Mishkan, que é você, o sacerdote é você mesmo, tá? É você. Porque é você que toma conta desse Mishkan, que é o teu corpo, que é a vida que está em você, que é tudo em você, tá? Você é o responsável por manter funcionando
todos os setores, todas as partes desse Mishkan que é você, meu irmão. Tá bom? Tudo. Logo, quando a gente observa essa imagem aqui, ó, que se refere ao texto Kodesh Ladonai, santo para Adonai, e ser santo é ser separado. Então, meus irmãos, presta bem atenção. Você, eu, cada um de nós, o Eterno nos separou para sermos aquele que cuida desse Mishkan que é a nossa vida, o nosso corpo, entendeu? Separado das coisas do mundo, separado daquilo que nos afasta da prática da Torá. Então, se nós somos separados para o Eterno, então vamos fazer jus a isso. Tudo bem? Que possamos não ser como aqueles ímpios que desprezam a Torá, aqueles que são os transgressores da Torá. Não, muito pelo contrário. Que possamos amá-la com todo o coração, com todo o nosso ser, tá? Que possamos ser separados, santos. E aí temos uma porção específica sobre isso, que é a Parashat Kedoshim, tá? Santos. E o Eterno nos ensina como sermos santos. Tudo bem? Maravilha. Então, não esqueçamos, tá? Disso. Vaitnu alav petil techlet latet al hamitznefet milmala kasher tzivá Adonai el Moshe. E foi-lhe dado um cordão azul para prendê-lo à frente do turbante, como Adonai ordenara a Moshe. Olha que interessante. E aí vem a pergunta, ora, por que os porquês da vida, né? Por que um cordão azul? Vou marcar aqui, ó. Ô, irmão Raimus, por que um cordão azul? Bem, o Eterno, a minha resposta para você, o Eterno não fala, não explica. Ele só deu a ordem. Como Moshe, Aharon e Oholiav, né? E Betzalel também, da mesma forma, amavam o Eterno, então ninguém questionou, o Eterno falou, então vamos lá fazer, vamos obedecer. Tá? Mas olha só, aqui aparece, ainda bem que aparece aqui, né? Uma parte desse cordão azul. Gente, esse azul do cordão, ele é uma cor que muito se aproxima desse azul do céu. Interessante, tá? Então significa que sermos santo ao Eterno, sermos separados para o Eterno, significa estar conectado, ligado ao céu. Como assim céu? Está conectado ao céu. Está conectado com o Eterno. É isso. O cordão azul aqui, ó, sugere só existe santidade em uma pessoa quando ela está conectada com o Eterno. E como é que nós nos conectamos ao Eterno? Através da obediência das suas instruções, da sua Torá. Se não houver obediência à Torá, não existe conexão com o Eterno. Entendeu? Não existe conexão. Ficamos semelhante a rádios um rádio fora de sintonia. Né? Eu falar em rádio, né? Nesse momento, né? Revelei minha idade, né? Mas você entende o que eu estou falando. Imagina um rádio fora de sintonia. Fica só aquele chiado, né? Só aquele chiado. Tá lá só gastando energia. Se for pilha, tá só gastando pilha. Tá fora de sintonia. Ninguém tá escutando nenhum programa, nenhuma música, nem nada, né? Entende? Assim é o ser humano que está desconectado do Eterno. Mas
para estarmos conectados é a obediência à Torá, vivendo em santidade. Tá certo? Ok, espero que você esteja me entendendo, meu irmão, minha irmã. Seguindo. ככל אשר ציווה ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה. O povo de Israel realizou todo o trabalho como Adonai ordenara a Moshe. Como Adonai ordenara a Moshe. Olha só, gente, esse aqui é o padrão que o Eterno quer de relacionamento com o ser humano. Fazer tudo conforme ou como o Eterno ordenou. Como é que o Eterno falou? Então é assim. Claro, a gente contextualiza para os nossos dias, né? A tecnologia e tudo que se tem hoje. Tudo bem? Então, que obediência, gente, o povo de Israel demonstrou ao Eterno em confeccionar tudo conforme ele tinha dado. Ele mostrou a Moshe. Verso 43. Vayare Moshe et kol. Verso 43. Hamelacha verhine asu ota kasher tzva Adonai kem asu vaivarech otam Moshe. Moshe viu todo o trabalho realizado e eles fizeram exatamente como Adonai ordenara. Olha só a obediência, né? Eles o fizeram e Moshe os abençoou. Que maravilha, né? Olha só, gente. Então, o povo que estava ali conectado com a construção do Mishkan fez direitinho conforme o Eterno havia dito. Tá? Do jeito que o Eterno falou. Então, o povo mostrando a sua obediência em todos os instantes, mostrando que realmente amavam ao Eterno, tá certo? Esses que estavam ligados diretamente amavam o Eterno. Havia entre o povo de Israel, sim, aqueles que ficavam murmurando, a gente sabe, né? Mais adiante teremos a Parashat Korach, né? Vamos ver isso em detalhes, aqueles que murmuravam entre o povo de Israel, de tudo reclamava e que na verdade sentiam saudade do Egito, queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão, né? Ok, então, gente, considerando aqui a minha voz, aqui minha voz não, né, a minha garganta. Então, aqui eu concluo o nosso estudo, tá, do Shacharit, e espero que você tenha compreendido aquilo que trouxemos nestes slides, nesse estudo da manhã, tá, em relação a essa pequena parte da veste do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote, o significado da Romam, que nós trouxemos como proposta, né, da nossa compreensão, do nosso aprendizado. Da mesma forma, os sinos, que nós estudamos. Eu espero que você tenha compreendido muito bem. Tá? Tudo aquilo que trouxemos, espero ter sido claro para a nossa compreensão e, na sequência, praticarmos aquilo que aprendemos, tá? Não esqueça, por favor, que possamos proteger a semente da palavra do Eterno que está em nosso coração e que todo o revestimento, tudo aquilo que podemos fazer
para proteger os mandamentos do Eterno em nosso coração, façamos, tá? Ok, então eu convido nesse momento nosso querido irmão Iosef Torres para recitar a Brikat Konim. Adonai Veishmiriha Hai Adonai Panav Eleha Vihuneka Adonai Panav Eleha V'yaseh Leha Shalom V'yaseh Leha Shalom Yivarecha Adonai Ve'yishmerecha Ya'eh Adonai Panav Eleha V'yihuneka Yisa Adonai Panav Eleha Ve'yaseh Leha Shalom Ve'yaseh Leha Shalom Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é Rei fiel. Maravilha. Que bom. Mais uma vez, Toda Rabá, muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, pela sua companhia aqui conosco. E Mitzi Hashem, se o Eterno assim nos permitir, nos encontramos logo mais à tarde, tá? Para realizarmos o nosso estudo de conclusão dessa maravilhosa porção que estamos estudando neste grande dia de Shabbat. Tá bom? Bem, falando em proteger a Torá que está no nosso coração, como nós abordamos, né? Vamos cantar aqui. Vamos cantar a música Kadima, em frente, né? Então, cante conosco. Pense nessa letra que vai aparecer aí, né? Que é a letra da música. Talvez você tenha passado por isso, que a letra diz. Ou boa parte de nós passamos por isso. Lembre-se, o Eterno é quem te fortalece a cada dia, meu irmão. Ele te ajuda a proteger as sementes da Torá que estão no seu coração. Olhe para frente e siga adiante. Kadima! Tá? Então, mais uma vez, Shabbat Shalom a você e toda a sua família. Toda Rabá, muito obrigado. Logo mais à tarde estaremos juntos aqui mais uma vez, tá? Ok, então, Lehik Traot, vamos cantar.